A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o jornalista, roteirista, escritor e biógrafo Toninho Vaz. Ele está lançando o livro Meu Nome é Ébano, a vida e a obra de Luiz Melodia. Um papo sobre a vida do grande cantor e compositor carioca, com muita música e clipes históricos e clássicos. Tudo online, em casa, na quarentena. Estamos em contato agora com o Rio de Janeiro para conversar com o Toninho Vaz, que é jornalista, roteirista, escritor e biógrafo. Ele está lançando Meu Nome é Ébano, a vida e a obra de Luiz Melodia. Bem-vindo, Toninho Vaz. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço pela convocação. Sempre que tivemos que falar de pessoas importantes para a cultura brasileira, conte comigo. Não, e você está trabalhando muito bem para a cultura brasileira. Você fez as biografias do Torquato Neto, do Paulo Leminski, do Zé Rodrigues e agora do Luiz Melodia. E a pergunta aquela primeira de sempre, né? Como é que você chegou para fazer a biografia do Luiz Melodia e se você encontrou alguma dificuldade, né? Porque a gente estava falando antes de começar a gravação aqui, que os biógrafos hoje têm preocupação aqui com direitos, que a família às vezes não permite, às vezes quer censurar, e ao contrário, pelo que eu li no seu prefácio aí, na sua abertura do livro, né, você teve toda a liberdade. Então conte, por favor, essa história, como você chegou no Luiz Melodia. Bem, eu conheci muito pouco o Melodia, pessoalmente. Eu era um fã dele, eu ouvia as músicas, gostava de ouvir ele, mas não era próximo. Eu era amigo, e sou ainda, amigo do Renato Pial, que é o guitarrista dele, violinista, trabalhou com ele décadas. E o Renato é meu amigo também, já eu acho que desde o século passado, viu, velho? De outros carnavais, e aí, né? frequentava a minha casa de solteirinho. Oi? De outros carnavais, como se diz, né? De outros carnavais. E o Renato, então, quando faleceu o Luiz, né? Quando deu um ano, quando estava completando um ano de morte do Luiz, o Renato me convocou para irmos à missa de um ano, do Melodia na igreja de São Conrado. E ele falou: vamos lá, quero te apresentar a Jane Reis, a viúva do Luiz. E aí eu fui, nós assistimos à missa e depois da missa fomos à casa onde ela morava com o Luiz, que é ao lado da igreja. E ali o Renato falou para ela: Jane, esse é Toninho Vaz, é jornalista, escritor. Se você um dia resolver fazer a biografia do Luiz, que seja com ele. E ela acatou isso de imediato, foi muito solícita, muito agradável. Eu tive uma convivência de 2 anos de trabalho com ela, exigindo, perguntando, ligando, procurando fotos, papéis, arquivos. E ela sempre muito elegante nesse papel, jamais, eu ia dizer, jamais me censurou, mas é mais do que isso. Ela sequer leu os originais antes de eles irem para a gráfica. Ou seja, confiança total. Liberdade para trabalhar. Liberdade para trabalhar. É tudo que um jornalista da minha geração claro. Espera encontrar, e o que é muito difícil de encontrar. E isso porque também hoje, quando o sujeito vai fazer biografia, você teve dificuldades quando você foi fazer Torquato Neto, o Paulo Leminski e outros trabalhos? Porque a gente está falando que esse você não teve nenhum, o Zé Rodrigues também que você fez, esse você não teve nenhum problema. Os outros, aconteceu algum problema? Conta a história aí para nós. Eu não tive nenhum trabalho, nenhum incômodo, nenhum contratempo, nem com o Melodia agora e nem com o Zé Rodrigues. Cuja família me permitiu também liberdade. Eu tive problemas com a biografia do Leminski, que ainda está sob censura da família, das herdeiras. Elas bloquearam a 4ª edição.
Já estava indo para a 4ª edição, e o livro está fora de catálogo, e elas me bloquearam. E depois veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal liberando as biografias, mas isso não foi suficiente, porque as herdeiras do Leminski disseram assim, não, ele pode publicar o texto dele, o texto biográfico dele, mas ele não pode usar nenhum poema do Paulo Leminski. E como que você vai fazer uma biografia de um poeta sem poder publicar nenhum poema dele? É o mesmo que bloquear. Não existe ninguém, não existe isso. Eu vou publicar a biografia do poeta e não vou publicar nenhum poema dele. A coisa parecida aconteceu com o Torquato, que foi uma biografia depois da do Leminski, né? A viúva do Torquato, na época, não gostou, e esse livro aí... Estou mostrando para quem está no YouTube, eu estou mostrando a primeira edição do livro do Torquato Neto, feito pelo Toninho Vaz, que foi editado pela Casa Amarela, dos amigos queridos, saudoso Sérgio de Souza, caros amigos. Sérgio de Souza, o livro foi editado lá na Casa Amarela depois que a viúva impediu a edição numa outra editora que estava antes. Mas, enfim... ele foi para a rua e depois saiu, anos depois, uma outra edição. Você também tem aí, que é o mesmo conteúdo, mas a capa é diferente e o título é diferente. Aqui ficou a biografia de Torquato Neto e na outra tinha o título original, Para Mim Chega. Que é o que ele escreveu na... Torquato Neto. Mas é tudo muito dramático, se tratando do Torquato, porque ele era suicida, foi um suicida. Então, esse é muito delicado com a família, e eu entendo. Mas a realidade é crua e nua também para mim. Então, eu estou já na 8ª biografia, que é a do Luiz Melodia, onde, graças aos céus, eu tive liberdade total para trabalhar, ninguém me perturbou, se tem desequilíbrio ali dentro, é meu. Falando na sua questão pessoal, né, se o desequilíbrio é meu, fale um pouquinho antes da gente começar a falar mais do livro e tocar aqui o Luiz Melodia, maravilha, né, que é Luiz Melodia. Fala um pouquinho do seu trabalho jornalístico. Você está na área aí, você é de Curitiba, né? Curitibano, depois foi para o Rio. Conta a sua história aí jornalística. Eu sei que é longa, mas você dá uma encurtada. Vou encurtar aí o negócio, porque eu já estou com 72 anos nas costas. Tá bem, tá bem. 20, então, uau, 70 anos, 50 anos. Bom, mas aí o que acontece? Eu tenho uma formação jornalística mesmo, né? Mas o que me trouxe para esse lado de mais escritor do que jornalista, porém, uma simbiose entre as duas coisas, porque eu considero uma biografia uma grande reportagem, com um tema só. Tema do personagem, de secar o personagem. E aí, mas vamos dizer assim, essas condições intelectuais, profissionais, elas me foram dadas pelo Paulo Leminski. Ou seja, eu sou aluno do Paulo Leminski. Ele era 3, 4 anos mais velho que eu, e quando eu o conheci, eu ainda estava na faculdade, entrando na faculdade. E ele era professor. Não lá na minha faculdade. Não era professor numa outra. Só que eu ia assistir às aulas dele, lá numa outra escola, porque ele era fascinante dando aula, ele ensinava mesmo. Eu aprendi com o Paulo Leminski, eu aprendi as coisas que eu aprendi com ele. Está entendendo? O mínimo. Nós estamos falando de Curitiba, você ainda não foi para o Rio, é isso? Nós estamos falando de Curitiba. Eu ainda estou em Curitiba. Eu saio de Curitiba no final dos anos 70, no meio dos anos 70, 73, 74. E venho para o Rio de Janeiro, onde estou até hoje, vim como jornalista, eu não tinha escrito nenhum livro até então, eu vou escrever o meu primeiro livro, que é justamente a biografia do Leminski, em 2000, no ano 2000. Nesse período de 73, 74, que eu cheguei no Rio, até 2000, eu fui jornalista clássico de redação, né? A maioria dos anos na TV Globo. Eu fui editor de texto da TV Globo durante mais de uma década. E trabalhei Jornal Nacional, Jornal da Globo, fantástico, muito, Esporte, Globo Esporte.
Eu ganhei uma cancha ali de jornalismo, mas, na verdade, você não ganha cancha, você está sobrevivendo. Você está trabalhando porque tem que pagar a conta, as contas. Mas aí, depois que eu me aposentei, eu virei escritor. Eu passo a escrever livro. Além desses livros que nós citamos aí, que você até tem 2 exemplares aí embaixo, eu lembro o Solar da Fossa. Solar da Fossa é um clássico seu aí. Né? Ele não é uma biografia clássica, mas é um livro clássico porque o Solar da Fossa é um tema muito curioso e interessante. Até hoje eu sou fascinado por esse trabalho, que tanto prazer me deu, porque o Solar é um assunto especial. Conta para quem não sabe o que era o Solar da Fossa, Toninho, por favor. O Solar da Fossa foi uma pensão que existiu. Amor, por favor, amor. Por favor. É assim mesmo. Não, é assim mesmo. Online é assim mesmo, se preocupe. Vai em frente. Então, o Solar da Fossa foi uma pensão que existiu em Botafogo de 64 a 72. Ela foi inaugurada em 74 e deixou de existir em 72. O curioso, né, o importante, quer dizer, o que há de interessante nisso é que o Solar da Fossa era uma pensão que abrigou quase muito difícil até de citar quem não morou lá. Quem morou lá? Que eu lembro assim de cabeça: da Lene Glória, Cláudio Marzo, Bete Faria, Sá Rodrigues e Guarabira, o MPB4, o Zé Quete, as atrizes Maria Gladys, Mauro Mendonça. Rapaz, eu fico aqui, falta Rui Castro, os escritores, jornalistas, Rui Castro, Paulo Coelho, olha, uns 40 nomes, todos eles em início de carreira, todos eles. O percussionista Naná Vasconcelos, o famoso músico Paulo Diniz, que na época fazia muito sucesso, um disco dele particularmente fez muito sucesso. I want you to go back to Bahia. I don't want to stay here. I want to go back to Bahia. Isso aí, o Diniz era uma figurinha. Um outro personagem importante, Adelson Alves, o radialista. Na época, muito sucesso na Rádio Globo. Descobriu a Clara Nunes, né? Levou a Clara Nunes para o samba. Casava com a Clara Nunes, descobriu que casou com a Clara Nunes. Isso aí. Ou seja, o Solar da Fossa tem uma população fascinante de talentos. Aquele momento histórico que junta muita gente boa num lugar só, não é isso? Isso. Essa é a sensação que eu tenho, né, quando se fala. Era um esconderijo, porque ali tinha de tudo, né? Maconheiro, como se diz, procurado político, né? Clandestino político, aposentados, rufiões, advogado de porta de cadeia. Todo tipo. Realmente vale a pena. Então, fica aí a dica de também ler o livro Solar da Fossa do Toninho Vaz também. Mas voltamos aí você foi para continuar a redação, se aposentou e virou realmente escritor. Aí você assumiu. E você já tinha essa vontade de escrever sobre os artistas, por convivência e tal? Você já tinha contato, né? O Leminski, você falou que foi seu professor. E os outros, quando você começou também, essas figuras todas da música especialmente, né? Você escreveu muito sobre música e tal. Você já tinha esse interesse? Você escrevia sobre isso também? Aí se tornou, assim, para um jornalista como eu, se tornou um caminho viável de trabalho, né? Você faz uma grande reportagem, escrever sobre Zé Rodrigues, por exemplo. É uma grande reportagem em que é um único tema, é o Zé Rodrigues. Então, você tem que esgotar o assunto Zé Rodrigues, mas é uma reportagem. Agora, é claro que isso permite, sendo um livro, nas condições literárias que isso acontece, você pode dar e deve dar pitadas literárias puras. Então, fica um misto. A base da realidade está ali. Não há falsa informação. Agora,
o adorno, o contexto, o que acontecia durante aqueles dias no Brasil e no mundo, ali vira uma literatura. Claro. Então, é um misto de jornalismo com literatura, eu considero, né? E Toninho, outra coisa também é difícil, né? Porque quando você vai entrevistar as pessoas ligadas, por exemplo, ao Zé Rodrigues, ao Torquato Neto, ao próprio Leminski, ao Luiz Melodia e tal, as pessoas, cada um tem uma visão e uma memória afetiva, né? E fica complicado você cruzar a informação. Foi exatamente isso que aconteceu? Às vezes fica difícil, né? Porque as pessoas são generosas com o passado, né? Aí fala, não, ele foi muito legal comigo. Às vezes o cara não foi tão legal com ele, mas a pessoa, né? Ele foi muito bacana e tal. Às vezes não, né? E é difícil, né? Eu acho que a missão de jornalista é complicada nesse momento, porque ela tem que cruzar as informações do trabalho e chegar a uma verdade, chegar a um ponto, né? Que às vezes é difícil porque cada um vai contar, é a mesma coisa, vai contar uma história diferente, mesmo tendo participado da mesma história, né? Isso é muito difícil, que o biógrafo tem que se virar nessa, né? Cruzar essas informações todas, né? Mas vamos... Eu costumo dizer que eu procuro o equilíbrio. Exato. Eu procuro o equilíbrio. Então, ninguém, até hoje, ninguém fez, nem minhas assistentes. Eu sempre tenho uma assistente trabalhando comigo, principalmente no começo, no início. E depois de 3, 4 meses eu vou sozinho. Mas eu sempre faço as entrevistas, todas. Eu quero olhar no olho do entrevistado, a não ser que seja por telefone. Eu canso de fazer entrevista por telefone. O cara está na Europa, no Solar da Fossa, tem 4, 5 personagens que moram hoje na Europa. Então, é por telefone. Mas eu fui adquirindo, fui ficando calejado para interpretar quando o cara, como você disse, está querendo aparecer, está querendo enfeitar, está querendo diminuir, está querendo aumentar alguma característica do entrevistado, do personagem. Eu tenho uma experiência hoje em dia para detectar se há alguma fake news sendo transmitida. Mas, de um modo geral, é um tipo de depoimento que você percebe que a pessoa está sendo sincera, ou que ele está querendo ser mais íntimo do personagem do que ele, na verdade, foi. Foi, né? Mas não, isso acontece. Todo mundo maduro, já está todo mundo maduro, que nem eu, então não é mais ninguém moleque. O que você encontra de desequilíbrio, eu consigo limar na boa. E aí você vai fazendo a checagem. Aí a importância é toda o aparato e toda a formação jornalística para fazer a checagem, cruzar essas informações, chegar num ponto legal. Vamos ouvir uma música? Por exemplo, quando alguém me diz assim, não, estávamos na porta da boate Mistura Fina, na Barra na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Estávamos eu, fulano e fulano. Ah, é? Então tá. Então eu ouço ele sobre o que aconteceu e depois vou ouvir o fulano e fulano, para ver se a história é a mesma. Claro. Então, como você bem diz, eu vivo atrás de cruzar as informações. Exato, checagem, né? Importante. Aí o cara não estava lá no dia. Ele achou que estava, alguém contou para ele que ele estava. Às vezes a memória atrai, né? É porque ela é seletiva e a memória atrai, e às vezes o cara é a intenção mesmo, né? De estar lidando, conheci, o Luiz Melodia era meu chegado e tal, não era bem assim, mas tudo bem, né? Vamos ouvir, falar nisso, vamos falar agora, chegar no ponto Luiz Melodia, que é um maravilhoso, né? Vamos ouvir uma música dele, você escolhe aqui, a gente selecionou aqui junto, né? Uns clássicos do Luiz Melodia, é fácil escolher. Eu abro então com o começo de tudo, a razão de tudo, Pérola Negra. Legal. Roda, vamos rodar agora Pérola Negra. Biba. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando.
Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva no quadro, em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se intere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Estamos de volta aqui com o Toninho Vaz, estamos falando do livro Meu Nome é Ébano, a vida e a obra de Luiz Melodia. Você, no primeiro bloco aqui, você falou das dificuldades de preparar um trabalho de biografia, seja lá qual for, né, de todos os personagens que você já fez. Agora, o Luiz Melodia, tem alguém que não gostava do Luiz Melodia, Toninho? Porque ele era um cara... pouco que eu conheci, não tive a oportunidade de entrevistar, vi vários shows, mas também conheci, como você, o Renato Pial, que conta histórias maravilhosas do Luiz Melodia, né? Aliás, o Pial tentou me ensinar algumas coisas das músicas do Luiz Melodia, né? No violão, que ele é um super violonista e tal. Eu não aprendi, mas eu fiquei encantado só dele me explicar e contar histórias, né? Teve com a gente aqui no programa Hora do Rango, quando eu estive no Rio de Janeiro fazendo o programa, e um cara encantador. Agora eu pergunto, tinha alguém que não gostava do Luiz Melodia? O cara era encantador ou não? Assim, vamos dizer assim, a grosso modo, como se diz, é difícil se achar alguém que não gostava dele. Mas ele também não era todo solícito, todo... Está entendendo? Ele era um marrento, como se dizem aqui nas cariocas. Ele é marrento. Ele não era um cara muito fácil, muito dócil, né? Tinha uma postura bem firme sobre certas coisas, mas no âmbito geral, no trato geral, assim, sem envolvimento de trabalho ou de decisões a tomar, assim, encostado num balcão ali de botequim, tomando um chopp, levando papo com qualquer um, o Luiz era muito agradável. Ele era bem interessante, assim, ele se aproximava de qualquer pessoa, de preferência daquelas pessoas mais anônimas, que poucas pessoas dão crédito ou até atenção. O Luiz era uma pessoa, nesse sentido, bastante fácil. Então realmente... E a música dele também era encantadora. Agora, quando você estruturou o livro, né? Eu li estou na metade do livro, né? Não terminei. Se não tivesse terminado, eu ia falar para você, mas ainda não consegui terminar. Recebi aqui recentemente. Ele já foi lançado oficialmente, o Toninho, o livro já está sendo filme, porque agora em pandemia a gente fica meio sem saber, né? Como é que está a situação do livro? O lançamento oficial aconteceu no dia 4 de agosto, que foi exatamente o dia de falecimento do Luiz. Ah, tá. O dia que eu conheci a Jane, lá na igreja de São Conrado, era dia 4 de agosto
de 2018. Sim. E aí o livro foi lançado no dia 4 de agosto de 2020. Uhum. Então, e está em todas as cidades aí. Você pode procurar em Quer São dizer, Paulo. agora, né? Foi lançado agora, então é Agora, coisa recente. não deu um mês ainda, não deu um É, tipo. Mas ele e aí está bem. você, mesmo assim, você quis, porque a gente sempre pergunta assim, porque os músicos estão todos assim preocupados. Nessa pandemia, vale a pena lançar o disco, vale a pena lançar o filme, os cineastas e tal, que a gente entrevista aqui. E aí você pensou assim, não, tem que lançar o livro, mesmo nesse período de pandemia, você não teve nenhuma dúvida a respeito. E Essa decisão é tão minha quanto da minha editora, da Tordesilhas. Tordesilhas, sim. Tordesilhas é uma editora paulistana. E ela disse, nós decidimos isso porque as vendas de livros na pandemia aumentaram substancialmente. Uhum. Porque as pessoas estão em casa. Olha você aí atrás de você, quantos livros. Só eu tenho uns 3, 4 aqui já. E aí houve um aumento de venda, houve um estímulo de mercado. E a gente está nessa balada aí. O retorno que eu tenho não é nem da editora, nem das livrarias, é do público. Várias pessoas. Que legal. Eu assinei mais de 100 livros com autógrafo, ou seja, que foram vendidos pela internet. Agora, ele está indo bem. As pessoas estão comprando e lendo e estão entrando em contato comigo. Que bom. E até agora não tive nenhum dissabor. Todo mundo dizendo para mim que coisa linda, que belo trabalho, que pessoa fascinante esse Luiz Melodia. Então eu vou dizer assim para você, satisfeito, apesar desse contratempo, dessa pandemia, atormentar a vida de todos nós, né? É verdade. E você teve que lidar com isso também, assim como nós aqui, grupos de risco, né? Tivemos aqui que ficar no confinamento, preocupados, mas estamos aqui fazendo o trabalho, agora conversando com você aqui, um prazer, né? Continuando o trabalho. É a forma que a gente tem para não ficar louco também, né, Toninho? Não é verdade? Tem que trabalhar, continuar nas atividades, nos projetos, senão a gente fica pirado. Agora, vamos começar a falar um pouquinho. Você estruturou o livro em vários capítulos, né? Morro de São Carlos, Negro Gato, sempre tem um título e um subtítulo, né? O Morro de São Carlos, aí você pôs A Montanha Mágica. Aí tem Negro Gato, A Vida no Morro e Além. Então, é muito legal, muito curioso como você estruturou os capítulos do livro, né? Daqui você pode falar. Agora, uma figura importante, sem dúvida, né? No começo e na carreira do Luiz Melodia, é o seu Oswaldo Melodia, não é? Compositor também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu Oswaldo, que daqui a pouco a gente vai ouvir Maura, que é uma música que o Luiz Melodia cantava. Essa aqui é do meu pai e tal. Eu vi um show dele na FECAP aqui em São Paulo, maravilhoso, né? Como sempre. E ele fala sempre, antes de cantar a música Maura, ele fala, essa música é do meu pai. Fazia questão de contar essa história, né? A influência do pai dele foi importante musicalmente? O pai dele já era da área? Conta um pouquinho para nós aí, Toninho, por favor. O seu Oswaldo era um músico amador do Morro de São Carlos, mas ele tinha um violão que ajudou muito na formação do Luiz, e ele ensinou os primeiros acordes, os primeiros posicionamentos de mão, etc., para o Luiz, onde ele teve contato com o instrumento, né? Esse violão quebrou muito cedo e deixou de existir, mas já emendou com o Luiz ganhando outros violões e se destacando. O Melodia foi uma descoberta precoce, assim, com 19 anos. Ele já tinha feito essas músicas que se tornaram sucesso. E o Oswaldo, o pai dele, Oswaldo Melodia, era o apelido, ele herdou o apelido do pai. Uhum. Ele era um músico amador, como eu disse, e fazia alguns sambas, algumas músicas muito agradáveis. Eu, particularmente, gosto de Maura, que o Luiz gravou e cantava em seus shows, né? Sempre cantava. É uma música muito inspirada, muito agradável. Ele era, assim, crente batista da igreja e não gostava muito que nem as filhas, nem o Luiz frequentasse a escola de samba. Olha. Do Estácio. Mas depois, com o tempo, ele foi relativizando isso,
mas as meninas nunca frequentaram a escola, frequentaram muito a igreja e cantavam salmos na igreja. O Oswaldo Melodia conseguiu unir a família em torno de umas coisas ainda precárias para eles, mas que o destino ia favorecer que o filho único dele, homem, o Luiz, se tornasse um sucesso nacional. Então vamos aproveitar. Vamos ouvir então a música Maura do seu Oswaldo Melodia, o pai do Luiz Melodia, que ele cantava sempre nos shows, né? A gente roda agora para ouvir, e essa gravação que a gente vai ouvir é de um show muito legal, um show incrível, de 2002, lá no estúdio Oscarito, no Rio de Janeiro, e o Luiz Melodia cantou vários sucessos com uma banda incrível, um som bacana mesmo. Vamos ouvir então, Maura, roda, roda! Ô Maura, vem matar minha saudade. Não tenho felicidade desde o dia que me abandonou. O meu prazer é viver embriagado. Só assim esse coitado não recorda o que passou. Ô Maura, vem matar minha saudade. Não tenho felicidade desde o dia que me abandonou. O meu prazer é viver embriagado. Só assim esse coitado não recorda o que passou. Tu não te lembras da nossa felicidade? Ao princípio da amizade, nosso amor era uma flor. Hoje só resta para minha grande mágoa os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou. Ô Maura, vem matar minha saudade. Não tenho felicidade desde o dia que me abandonou. Maura, aquele meu prazer é viver embriagado. Só assim esse coitado não recorda o que passou. Ô Maura, vem matar minha saudade. Não tenho felicidade desde o dia em que me abandonou. Maura, o meu prazer é viver embriagado. Só assim esse coitado não recorda o que passou. Tu não te lembras da nossa... Ao princípio da amizade, nosso amor era uma flor. Hoje só resta para minha grande mágoa os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou. Os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou. Os meus olhos rasos d'água nunca mais se enxugou. Valeu. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta aqui com o Toninho Vaz, falando do Luiz Melodia, falando desse livro dele, Meu Nome é Ébano, a vida e obra de Luiz Melodia, lançado pela Tordesilhas. Agora que o Luiz faria 69 anos, é isso? Agora 67. Não, agora ele faria 69. 69 ele morreu anos. com 66, né? 66, Há isso. 3 anos. Né? Exatamente. E a gente estava falando, você já falou da família, né? Do seu Oswaldo Melodia, da música Maura e tal. E depois, como é que você... já tinha alguma coisa... O Luiz escrevia coisas a respeito da própria vida? Ele tinha, por exemplo, um diário? Ou alguém já tinha alguma coisa... A Jane, que você também fala que foi muito importante na vida dele, até como mulher dele, uma pessoa que ajudou a organizar um pouquinho a carreira dele, né? Você conta isso no livro, né? Muito importante a Jane. Já tinha alguma coisa, algum caminho para você seguir na biografia, ou você foi
levantando todas as figuras ligadas a ele para depois estruturar o livro. Mais ou menos essa segunda hipótese que você levanta aí. Ele não tinha anotações, eu achei 2 cadernos com música, letra de música, nos primeiros anos, ainda caderno escolar, ainda o Luiz tinha 17, 16 anos quando escreveu aquilo ali, e depois ele gravava as músicas dele, ele era intuitivo, ele era assim bem naive, bem ingênuo, ele pegava o violão e saía cantando, tá entendendo? E depois ia anotando ali, mas não tinha... A Jane, sim, você citou a Jane aí, porque a Jane aparece na vida dele e vem, além de ser mulher dele, de casar e ter um filho, o Marral, ela organizou a vida dele, tanto financeiramente, porque ele era um caos financeiro, como assim no sentido empresarial. Ela empresariou ele, cuidava das viagens, assinava contratos, ou seja, a Jane veio dar um impulso à carreira dele. E isso efetivamente aconteceu. Mas eu tive que juntar os pontinhos todos e muita entrevista, fiz 64 entrevistas no livro. Desde amigos de infância, familiares, as irmãs, os amigos do São Carlos, os primeiros contatos na música, as primeiras parcerias musicais, Gal, a Bethânia, que são as duas, a primeira a gravar ele. Antes dele mesmo gravar o disco dele, a Gal e a Bethânia já tinham gravado em seus próprios discos músicas do Luiz Melodia, deixando ele famoso, porque as músicas fizeram um sucesso imediato. Ele já tinha um nome através das interpretações da Gal Costa e da Maria Bethânia. A Maria Bethânia foi Estácio Rolli Estácio, né? E a Gal Pérola Negra, né? Essas músicas exatamente isso. Que elas gravaram e tal. E aí teve um momento... Por favor. Não, pode perguntar. Não, eu queria saber no momento também que ele ganha uma projeção pessoal, que é no Festival Abertura, né? Em 75. Ele ganha uma projeção, quer dizer, as pessoas... Se ele era conhecido entre os músicos do Rio de Janeiro e tal, como compositor, ninguém conhecia a figura dele, ficou mais nacionalmente, né, digamos assim. Porque aí o Festival Abertura de 75, ele aparece com uma roupa bem enjoada e tal. Ele era meio... capa do livro, né? Capa do livro. Aquela roupa toda cheia de coisa e tal. Ele gostava de moda também, ele falou para você você fala isso no livro, né? Em entrevista ele falava que gostava de moda, de futebol e de cinema, né? Acho que são os 3 temas que ele gostava, além da música, cinema, futebol e moda. Aí você, moda, né? Todo mundo pergunta, porque eu gosto e tal. E ele caprichava. Ele mesmo que escolhia aquelas coisas, aquelas roupas e tal. Olha, ele e a Jane, né? E agora você está na metade do livro. Então você não escreveu ainda. Estou chegando lá. Porque tem um momento que você vai chegar que a Glorinha Calil, que é uma paulistana editora de moda, ela escolhe o Luiz em 1993, como um dos 10 homens mais elegantes do Brasil. Tá vendo? Ela escolha feita para a revista Caras. Olha. E ela justificava, dizendo que ele tem uma elegância natural. Qualquer trapo que você jogar em cima dele... O cara já... E tem um físico também, né? Magro e tal, sempre elegante, sempre o jeitão dele. Magro e alto. Mas ele apareceu nesse Festival Abertura, que daqui a pouco a gente vai ver a música Ébano, né? Que a gente vai ouvir um trechinho do festival, porque são fragmentos mesmo do festival, e de 75 a abertura da Globo, depois a gente vai ouvir a música inteira num show, né? Nesse show de 2002 que ele canta o Ébano completo. Ele já tá, então ele impactou também, né, o Toninho, porque ele veio com aquele jeitão dele, lá no palco a turma do Black Hill, né, o Oberdão Magalhães, que fez o arranjo, né, eu fico muito atento sobre isso. O som já era um soul music, que é uma coisa muito legal mesmo, né? Tinha umas quebradas, sessão de metal, aquela coisa Black Hill, né? Que é o Oberdão Magalhães, quem fez o arranjo da música Ébano dele, né? Então já nesse momento ele impactou, aí ficou famoso, né? Nacionalmente, né? Então eu acho que a gente podia agora ouvir
o ébano, e depois você contar para nós o que acontece aí depois desse momento, né? Que ele tem uma projeção nacional, e você conta um pouquinho para nós o que. Não vou contar o livro todo, né? Senão é spoiler. Tem que comprar o livro, né? Não dá para comprar o livro. Tem que comprar o livro, mas a gente fica dando trechos, né? Pedaços assim para a pessoa ficar animada e poder. O ideal no seu livro é a gente ter acompanhado com um DVD completo, né? De toda a obra dele. Seria o ideal, mas nem sempre é possível, né? Fazer o CD, né? Junto com o livro, que aí você ia acompanhando a história dele com as músicas, né? Então vamos curtir agora. Você tem algum detalhe que a gente não sabe aí que você contou desse momento dele se apresentando no festival em 75? No ébano? Não, Falei. Eu prefiro deixar para depois da música tocar, porque aí eu vou explicar o que acontece, como você sugeriu. Vou explicar o que acontece com ele depois desse momento em que ele não ganhou o festival da Globo, mas a música dele teve mais repercussão do que a música que ganhou. Então, para ele, ébano e o festival Abertura da Globo foi um golaço, gol de letra. Então vamos ouvir ébano. Curioso, a gente vai botar um trecho, tem a abertura, que ele mesmo fala um pouquinho da vida dele, que ele é entrevistado antes, né? E quem chama para a música é o saudoso Zé Wilker e a Márcia Mendes, que eram apresentadores da Globo na época, né? E chamando a música ébano com o Luiz Melodia. E depois a gente emenda com a gravação dele de 2002, dessa música também, que é um clássico do Luiz Melodia. Roda ébano! Vamos lá! Meu nome é Ébano, venho te felicitar a sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo se tragando. Eu grito ébano, o couro que me cobre a carne não tem planos. A sombra da neurose te persegue há quantos anos? Do Rio de Janeiro estou te sacando, do centro da cidade vou te assemelhando. Nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando nu? Meu nome é Ébano, venho te felicitar a sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo se tragando. Eu grito ébano, o couro que me cobre a carne não tem planos. A sombra da neurose te persegue há quantos anos? Do Rio de Janeiro estou te sacando, do centro da cidade vou te assemelhando, no núcleo do seu crânio eu nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando nu?
ébano venho te felicitar. Corocone, ébano, a sombra da neurose que persegue. Estamos de volta aqui com o Toninho Vaz, falando do Luiz Melodia, vida e obra de Luiz Melodia. Meu nome é Ébano. Agora a gente ouviu a música Ébano, né? Meu nome é Ébano foi o título que você escolheu para a sua obra, para a sua biografia. E aí você disse que ia contar para nós o que acontece nesse momento que ele tem projeção nacional. Conte aí, Toninho. Então, o Luiz, na verdade, a carreira dele, se você chegar a timeline, a linha de vida dele, assim, frontalmente, você vai ver que é cheia de altos e baixos. Esse momento do Ébano, do festival, em que ele se apresentou com um impacto com a banda Black Hill, a esse momento, que foi alto, segue-se um momento de baixa. É mesmo? Porque ele acaba se desentendendo com um diretor de estúdio da Globo, quando ele ia gravar um clipe, e ele não concordou com o que estava sendo produzido, ele não concordou com o cenário, ele não concordou com a coreografia de umas bailarinas que estariam ao lado dele no estúdio, e isso aí criou um problema para ele, porque ele não gravou. Ele foi um mal-estar no estúdio, o diretor ficou irritado com ele simplesmente falou, vou ao banheiro, e não voltou mais. Então ele peitou Saiu a Globo. por uma porta e foi embora. Peitou a Globo, que na época isso era uma ousadia, né? Todo mundo ficava babando o ovo para a Globo, né, Toninho? Resultado, a Globo gelou ele. É mesmo? Ele passa uns anos sem frequentar a Globo, o que era terrível para um músico naquela época, não fazer parte de um Globo de Ouro, daqueles clipes fantásticos, daqueles lançamentos. Ele entrou no período de baixa. Isso foi logo depois do... Você determina isso logo depois do Ébano, em 75. E aí passa alguns anos nesse ostracismo, assim, não é nem ostracismo, ele continuou tocando, mas não era... Quem não estava com a Globo não estava com nada. Aí ele tinha alguma coisa, ele manteve-se, mas e sai desse baixo astral, anos depois, não sei agora precisar, mas 3, 4 anos depois ele sai desse momento de baixa, porque ele voltou a ter boas relações com a Globo, que pega uma música dele e coloca na abertura de uma novela, de uma telenovela, com uma música que não era dele, era do Cazuza, Codinome Beija-Flor. Beija-Flor. Codinome Beija-Flor, gravação de Luiz Melodia, vai parar na abertura de uma novela da Globo. Isso significa foi para cima novamente. Vendas e shows e sucesso, isso chama sucesso. E aí logo depois, aí até que uma hora o Luiz está um homem maduro e essas coisas não acontecem mais, tá entendendo? A Jane administrando mais isso de perto e as coisas... A Jane entra na vida dele em que momento? 77. 1977. Em Salvador. Em Salvador. Ele conhece a Jane em Salvador. E num episódio rumoroso porque ele foi para ficar 10 dias em Salvador e não voltava. Ficou apaixonado. Não, ele dizia que estava curtindo, se inspirando, porque ele tinha que voltar e fazer um disco. Seria o segundo disco dele, o primeiro depois de Pérola Negra. E aí ele... Rapaz, foi um horror, porque as gravadoras ligavam e diziam onde é que você está? Onde que você está fazendo? E ele foi embromando, porque ele, uns 20 dias depois de estar lá, ele foi para ficar 10, 15 dias no máximo, com o verão, comendo solto na Bahia, mas ele ficou 7 meses. 7 meses, e ele só voltou para o Rio casado com a Jane. A Jane resolveu casar com ele, então eles voltaram e deram sequência à vida. Mas o Luiz, ele deve muito desse equilíbrio que aconteceu para ele no final de vida a Jane, obviamente, que era uma pessoa centrada, ele era um poeta, como ela mesmo diz. Ele era um poeta, ele era um boêmio, e alguém tinha que colocar
uma certa ordem naquela Organizar empresa. a vida do cara. Organizar a vida. E aí depois ele volta pro Rio e faz o Mico de Circo, é isso? Já tem Isso. Aí o Mico de Isso. Circo 78, Ele mais ou volta para menos, o né? Rio e dá sequência à carreira dele. Eu acho que Mico de Circo ainda foi um disco que foi feito na fase baixa. Depois do Ébano, daquela coisa da briga com a Globo. E quando vem com tudo, vem com sucesso do Cazuza, que era um grande amigo dele, do Rio, da zona sul do Rio, do Baixo Leblon. E, enfim, o Luiz, depois, ele estabiliza muito emocionalmente. Só para lembrar aqui, eu fui pesquisar aqui, nos teus informes aqui, o codinome Beija-Flor é tema da novela O Dono do Mundo, 1991. Já. 1991. Isso. Você veja. Aí, nessa data, ele vem com tudo de novo, porque aí ele era programação diária da TV Globo. Ele era ouvido diariamente na abertura da novela. Aí volta a parada de sucesso, como diria, nem usa mais, não usa mais esse termo, né, Toninho? Lembra a parada de sucesso? Exato. Que antigamente tinha parada de sucesso, hoje não tem, né? Então ele volta, digamos, ao mainstream, né? A coisa mais pesada de poder se apresentar e tudo mais, né? E aí ele acabou ganhando algum dinheiro nessa época, ele teve... Você falou que a Jane deu uma ajeitada na vida dele, ele chegou a ganhar algum dinheiro com direito autoral, com a obra dele, ou isso aí ficou em segundo plano? Ele tinha que fazer shows, né? Não, com certeza ajudou muito. Nessa época, os contratos de cantores populares, que nem ele, Djavan, Gil, Caetano, eram milionários. O cara ganhava de adiantamento. O Chico Buarque ganhou um adiantamento da gravadora dele nessa época que nós estamos falando, um terreno no Recreio dos Bandeirantes, aqui na zona oeste do Rio, que era para ele fazer, e virou o campo de pelada dele. É o Politeama, é o campo do Politeama, no tempo da Ariola, não foi? Ainda é o campo do Politeama. É a Ariola, né? A gravadora na época, é isso? Isso, E as gravadoras davam um dinheiro, um adiantamento para isso. Advance, que eles falavam. Não, Advance, né? As majors. O adiantamento, o cara. Tem gente que ganhou carro e tudo mais, né? E o Luiz, ele saiu do Morro de São Carlos e foi melhorando de vida. Assim, teve uma época que o primeiro disco dele, ele comprou uma romizeta, uma bicicleta elétrica, uma coisa parecida com romizeta, assim. Uma coisa. E aí depois ele já compra um outro carro, um Fusca, etc. e tal. Eu sei que chegou uma época já nos anos 2000 e pouco que o Luiz morava numa mansão, né? O Luiz morreu, eles moravam, ele, a Jane e o Marral, numa mansão em São Conrado, tá entendendo? Uma mansão de 5, 6 quartos. E ele, já por último carro dele que comprou, já era um Pajero Mitsubishi. Opa, quer dizer, o cara agora também acompanhou a carreira, altos e baixos, né? Porque também o direito autoral, o autor ganha muito pouco no Brasil. Ele é obrigado a fazer shows, né? E o Luiz estava fazendo sempre shows, que a gente... Sempre. Eu lembro sempre aqui em São Paulo, quase sempre ele aparecia aqui para fazer shows, como eu te falei, lembrei de um show maravilhoso na FECAP aqui, Álvares Penteado aqui na Liberdade, um show maravilhoso que ele fez, e estava inspirado, cantando muito, né? Uma coisa que eu gosto muito do Melodia, além dele como compositor, eu acho ele um cantor extraordinário, ele tinha um timbre de voz maravilhoso, né? E ele cantava a música de outros também, né? Como você falou, do Cazuza e tal. Ele era um intérprete do Zequete, a voz do Mo, diz que foi por aí, né? Ele cantava muito, ele tinha um timbre de voz. Ele estudou alguma coisa ou era tudo natural, Toninho? Aquilo ali era natural. Quem dá um depoimento muito interessante no meu livro sobre isso é o Wildon. Sabe o Wildon? Sim. O Wildon diz o seguinte, olha, compositor. Eu vou dizer para você, ele diz para mim assim, vou te dizer, eu canto bem, eu sou afinado,
Mas eu não tenho o timbre de voz que o Luiz Melodia tinha e nem o Milton Nascimento. Ele diz, e nem o Tim Maia, que ele cita, na opinião do Will, dos 3 grandes cantores. E são mesmo. A geração dele. Né? Luiz, Tim Maia e quem que eu falei? Milton Nascimento. E Milton Nascimento, são os 3. São mesmo, as grandes vozes masculinas. Né? E ele gostava também, que ele cita no teu livro, do Emílio Santiago, né? Ele curtia muito o timbre do Emílio Santiago, né? Agora, ele era extraordinário mesmo como cantor. Eu acho que ele podia cantar qualquer coisa que ficava bem na voz dele, né? Porque ele tinha aquela coisa do timbre especial, particular. O jeito dele cantar também, né? Ele tinha uma coisa assim... O Léo Gandeman me falou que o Luiz tinha uma característica, que ele pegava uma música que não era dele e ele foi cantar. Ele foi cantar num DVD do Léo, convidado do Léo Gandeman. E aí ele escolheu um samba clássico, aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou, e em nome de Jesus, um grande amor, O Léo Gandeman diz assim, ele cantou, ele saiu da casa dele, depois quando chegou para um estúdio, parecia que a música era dele. Ou que fizeram para ele, porque ele tinha uma personalidade tão grande musical que ele assumia aquela maneira de cantar aquela música ali. Isso aí é um intérprete nato. E cantava lindamente. Realmente, a classificação entre os grandes vozes, mesmo, Milton, Tim Maia e o Luiz Melodia, são timbres muito peculiares, né? Muito característicos, né? Realmente era um cantorzaço. Agora, tem uma música que todo mundo canta quando está brincando, conversando e tal, que virou até quase com... Todo mundo brinca com essa canção, né? Que é o Lava Roupa Todo Dia, que é agonia. Todo mundo, quando fala assim, né? Principalmente nesse momento de pandemia, né? Essa música podia ser uma trilha, né? Do pessoal do confinamento, né? Lava roupa todo dia, que agonia e tal, do Juventude Transviada. Foi um grande sucesso dele, né? Essa música é uma música que está aí até hoje, toca aqui na Rádio Brasil Atual, os ouvintes ainda pedem, a gente toca, né? O Luiz Melodia, especialmente essa canção, né? Por que será que essa daí ficou tão forte na carreira dele? Tem uma explicação? E por que lavou a roupa todo dia? O que ele estava contando? O que ele estava explicando? Uma cena do Morro de São Carlos, né? Isso é uma cena do Morro de São Carlos, é a mãe dele. Esse cotidiano do Morro de São Carlos que ele canta, desde o início, ele canta muito isso. Depois ele foi se libertando disso, porque passou a ser um menino da Zona Sul do Rio, a frequentar outras, e logo sai do morro e vai, etc. e tal. Mas essa música é um clássico dele e é uma música daquelas que retrata o cotidiano comum a ele, né, nessa época do morro. Isso aí. Então vamos ouvir, Juventude Transviada com todo mundo. Você canta em casa aí quando você está lavando roupa, Toninho? Lavar roupa todo dia? Quando eu estou escrevendo um livro de qualquer personagem, ou do Zé, do Rodrigues, ou de Luiz Melodia, eu fico ouvindo a música. O disco inteiro do cara, a vida, toda hora. Estou trabalhando, está tocando ali qualquer coisa do personagem que eu estou escrevendo. Do biografado. Do biografado, exatamente. E aí a Juventude Transviada está aí na sua trilha sonora, aí, fica aí. Claro, né? Direto. Claro. Então vamos rodar. Vamos lá, vamos ouvir então Juventude Transviada. Roda! Lavo a roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira, que chovia, até sonhar de madrugada. Uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar.
Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro, até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Cada cara representa uma mentira. Nascimento, vida e morte. Quem diria até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Hoje pode transformar. E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar. Vejo claras fantasias. Lava roupa todo dia. Que agonia. Na quebrada da soleira que chovia até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Ou até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Oh, 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 oh. Hey, 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 oh. Oh, 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 oh. De que de bori, 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 bori. Chuva de zebra, bunda, 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 bunda. Bebo sem bavana. Sandam de bo, bo, be, be, be. Chigebo, chigebo, chigebo. Que passa pai de você. Chigebo, chigebo. Estamos de volta aqui com o Toninho Vaz, falando do trabalho dele, a biografia Meu Nome é Ébano, a vida e a obra de Luiz Melodia. Agora está no finalzinho, último bloco, Toninho. Como eu fiz aquela pergunta no começo, teve algum problema com Luiz Melodia? Porque ele se envolvia em várias entradas aí, né? Ele era um cara, do ponto de vista... eu vou falar, claro, estou enrolando um pouco. Ele teve algum problema com drogas, algum problema com bebida, ou ele superou tudo isso? Não, chegou a ter problemas com drogas e com bebida. No meu livro eu trato do assunto, assim, na medida em que eu tenho que tratar sem fazer escândalo, até porque a vida é dele, não é minha. Então, mas eu abordo isso. Eu abordo isso porque interfere na vida dele, sim. Era uma característica dele, sim, e eu não posso ignorar. Como biógrafo, não posso ignorar isso. Mas eu gosto sempre de salientar é o seguinte, que tá bom, tudo aconteceu, mas no final o que vai determinar mesmo o que fez mal para a saúde dele foi o álcool. Ele estava tratando de um tumor, de um câncer na medula, e estava até relativamente com algum sucesso fazendo esse tratamento quando veio uma cirrose no meio do tratamento e daí acaba com ele, tá entendendo? Aí as forças dele, as defesas acabaram e ele vai morrer, na verdade, muito mais em consequência do álcool do que das drogas, que ele já tinha parado algum tempo antes. E aí foi o negócio do álcool aí, e a doença durou um tempo, né? Porque eu sei que ele não estava bem já nos últimos anos, né? Que foi um pouquinho, vocês falam, foi quando ele foi embora? Há 2 anos, né? Foi embora. Ele foi em 17. 17, há 3 anos, né?
E antes mesmo de a gente ouvir falar da situação dele, se ouvia que ele estava com dificuldades de saúde, com problemas de saúde, claramente. Ele foi um momento muito complicado, foi nos últimos anos, antes de 2017, no caso. Ele sofreu, a pergunta é essa, ele sofreu nesse final de vida? Ele só foi sofrer no final. Foi uma coisa que atingiu ele nos 2 últimos anos de vida. Agora, ele teve uma melhora, ele teve alta no hospital, foi para casa e daí teve uma outra recaída e daí se internou e daí não saiu mais. Mas foram os 2 últimos anos que ele demonstra sintomas da doença. Eu também narro isso direito. Foi até aí num show em São Paulo, aí em Marília, eu acho. Um show aí no interior de São Paulo, que ele se passou mal. E daí chegou no Rio e já estava passando mal e pegou até um voo separado do Renato Piau e do produtor e veio sozinho para o Rio. E quando o Renato chegou no dia seguinte, ele estava indo para o hospital, não estava bem. E aí foi se complicando até o dia fatal. Agora, o Renato Piau, que foi o seu amigo, né, que foi quem te levou a fazer a biografia, né? Ele pode ser ele é um dos culpados, né, pela biografia, né, Toninho? Podemos dizer assim. É uma figura também encantadora. Quando a gente esteve com ele aqui aí no Rio de Janeiro, né? Ele contava muitas aventuras dele com o Luiz Melodia e com outras figuras da música popular brasileira, né? Que ele tocava violão com toda essa turma. Tem alguma curiosidade assim que você coloca no livro? Principalmente porque o Renato Piau contou algumas para mim, mas, né, você certamente conversou muito mais em relação ao Luiz Melodia, naturalmente, né? Que ele acompanhou tanto tempo, né? O Renato ele tem algumas coisas, vamos dizer, notáveis na vida dele. Uma delas é que ele foi, durante anos, da banda Vitória Régia, do Tim Maia. Isso. Então ele lidou com o Tim Maia e com o Luiz Melodia, né? Mas houve um momento até que ele estava com Melodia e foi lá tocar uma coisa ou outra com o Tim Maia. Ele era amigo do Tim. Então, outra atividade dele, também pouco conhecida, é que ele era um dos músicos daquela satírica formação chamada Caetanos, Novo Baiano e Velhos Caetanos, do Chico Anísio. Baiano e os Novos Caetanos, chama. Baiano e os Novos Caetanos. Baiano e os Novos Caetanos. Era o Chico Anísio e o Arnaud Rodrigues. Era um Novo Caetano. O Piau era um Novo Caetano. Ele tocava. Vou bater para tu, bater para tu, bater para tu. Essa daí. Isso. O Piau, ele era amigo do outro cara que tocava. Arnaud Rodrigues. Arnaud Rodrigues. O Piau era muito amigo do Arnaud Rodrigues. Ele contou essas histórias aí, uma figura. Agora, seu amigo até o final. Tem alguma coisa assim que determina muito o caráter do Luiz Melodia, que você possa contar aqui para a gente encerrar esse papo tão agradável sobre o Luiz Melodia? Você fala assim, essa aí é característica do jeito dele. Esse primeiro de romper, né? Não está fazendo do jeito que ele quer. Ele estava orientando a própria carreira. Depois ele volta e tal. Tem alguma história emblemática para mostrar o caráter do Luiz Melodia? Olha, sempre que você fala que ele era marrento, um artista difícil, eu lembro das vezes em que ele sofreu, foi vítima de preconceito de cor e social. Porque o Luiz, eu conto no meu livro, ele e a Jane, em Salvador, eles foram impedidos de se hospedar num hotel em Salvador porque o Luiz era negro, porque não tinha outro motivo. Agora, ele, além de negro, ele era um artista, então ele se vestia de uma forma excêntrica, parecia que era um louco, né? Mas não era, que nem se você tirar do contexto um tropicalista, Caetano, Gil, Malter, se você tirar do contexto e colocar na porta de um hotel, o cara vai dizer, pô, me dá todas as suas identidades aí, que eu quero. Ou seja, é preconceito. O Luiz, ele, para o espírito aguerrido dele, guerreiro dele, é muito justificável que ele fosse uma pessoa com os 2 pés atrás, porque ele foi vítima de preconceito e a negritude dele ele fez valer até o final.
Entendi. Quer dizer, desde o tempo do Morro de São Carlos, que é o primeiro capítulo, A Montanha Mágica, que você coloca, né? Aí, aliás, parabéns, Toninho, porque os títulos e intertítulos dos capítulos são muito legais mesmo, né? Morro de São Carlos, A Montanha Mágica, Nego Gato, A Vida no Morro e Além, o Fator Gal Costa, O Dia da Criação, A Voz do Morro, Uma Oitava Acima, Maravilhas Contemporâneas, Refém do Prazer, Música, Amor e Poesia, Mico de Circo, Estilo Marginal, Poesia Sempre e Algumas Folhas de Hortelã, um capítulo à parte de Volta às Paradas, que você já contou, 14 Quilates, O Jardim de Manuel de Barros também, que ele canta, ele faz uma música na poesia de Manuel de Barros, que ele conheceu, né? Através do Piau mesmo, né? Isso. E outro capítulo à parte, O Teatro Rival, Grandes Navegações, Cinema Falado, enfim. É um livro que eu recomendo, estou terminando o livro aqui, e estou me deliciando, porque conhecer as histórias desse grande cantor, compositor que foi o Luiz Melodia, né? Muito legal. Então é isso, né? O que você fala que pode ser a característica da personalidade dele, um pouco marrento, é porque também sofreu na pele muito racismo, né? Para ser mais claro, né? Preconceito de toda ordem, e ele tinha que superar isso se protegendo, né? Era uma forma de se proteger, talvez, né, Toninho? É isso? É defesa, né? Defesa. Ele exercia a defesa dele e tinha um espírito aguerrido. Não era cordeirinho, não abaixava a cabeça e aceitava a condição, né? Então, há que se entender, Luiz Melodia, nesse aspecto. Perfeitamente, Toninho. Então, recomendo o livro. Meu Nome é Ébano, A Vida e Obra de Luiz Melodia. A gente vai terminar aqui com Magrelinha. Quer falar alguma coisa de Magrelinha antes do nosso abraço virtual? Fale aí alguma coisa de Magrelinha. Magrelinha é mais um daqueles sucessos do Luiz. Eu acho que até o Caetano gravou essa música, Caetano Veloso. Mas é mais uma daquelas efeitos chicletes que os publicitários dizem, né? É uma música que pega o leitor, o ouvinte fica repetindo. É uma música de fácil percepção do ouvinte, assim. Clássico do Luiz Melodia, Magrelinha. Legal. Eu também eu recomendo também para quem quer, além da obra do Luiz Melodia, que está na internet, nos discos dele, todos, né? Tem também o Pedro Luiz, fez uma belíssima homenagem ao Luiz Melodia, né? Teve com a gente aqui na Rádio Brasil Atual, falando do Luiz Melodia, que ele era super fã, fez uma grande homenagem a ele, cantando a obra do Luiz Melodia, o Pedro Luiz e a Parente, grande figura. E a Parede, desculpe. E não tem mais a Parede, é só o Pedro Luiz. E ele também contava altas histórias, porque ter conhecido o Luiz Melodia e a grande influência que o Luiz Melodia deixou para essas outras gerações, né? Principalmente o Pedro e outros tantos cantores que vieram depois do Melodia. Outro que, na época que ele faleceu, a gente estava no ar, né, em 2017, falou muito dele, era o Marcelo Genesi, estava com a gente também. Eu estou contando novas gerações, né, de cantores e compositores influenciados diretamente pelo Luiz Melodia. Toninho, muito obrigado. Aqui o abraço virtual. Vamos nos dar aqui, ó. Faz aqui o abraço virtual, Toninho. Eu que agradeço. Agradeço a tua... Parabéns pelo... Cotovelo para você. Agradeço a tua participação e quando você estiver em São Paulo, quando isso tudo passar, né? Dessa loucura aí, dessa pandemia. E aí a gente vai se encontrar para bater um papo sobre o Luiz Melodia. Valeu, parabéns. Vamos ficar com Magrelinha. Abração. Obrigado. Vamos de Magrelinha. Magrelinha, com Luiz Melodia. Tchau. Tchau. O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado, cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu. Deixa
deixa tudo em forma, é melhor, não sei. Não tem mais perigo, digo, já nem sei. Ela está comigo, sonho só, não sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango. Hoje reapresentando Mamundi. Fique com a gente.